Esta não estava aqui por uma razão, é que eu não queria tornar a apresentação muito pesada. Mas o Carlos Moura disse, nem sabia que a Carolina Beatriz Anjos. Ai, és boa. Porquê? Porque vocês estão ligados ao hospital. Vocês vão ao hospital e vão ao hospital Beatriz Anjos. E da Carolina, não sei porquê, mas ela na altura da República ela era conhecida por Carolina Beatriz Anjos. Nasceu na Guarda e fez os estudos iniciais e depois veio para Lisboa começar a medicina. Foi médica republicana e feminista. Portanto, tudo isto no princípio da República, 1910. Primeira médica a realizar uma intervenção cirúrgica no Hospital de São José. Casou e muito jovem mesmo, penso que com 30 não, isto é quando morreu, portanto com 20 anos, ficou viúva. Eu vou ver aqui onde é que ela ficou viúva, porque eu não sei muito bem. Portanto, ficou viúva. E então o que é que acontece? Como ela era viúva, ela era a chefe de família. A cabeça de casal. E só tinham direito de voto os cabeças de casal, que eram os homens. Mas como ela ficou a tomar conta dos filhos e a tomar conta de tudo, quando ela faleceu, ela era realmente cabeça de casal. Então apresentou-se na mesa de voto e disse, eu venho votar. E as pessoas ficaram todas em pânico, porque não estavam à espera que aparecesse ali uma mulher. Porque foi a primeira mulher a votar em Portugal. Então, reuniram-nos à mesa e disseram, pronto, ela levava a representação toda e ela é realmente cabeça de casal e tem direito a votar. Acontece que, depois destas eleições, votou em Lisboa em 28 de maio de 1911 para a eleição dos deputados da Assembleia Constituinte. E em 1903, a lei eleitoral portuguesa foi alterada, consagrando o direito de voto a cidadãos portugueses do sexo masculino, que foram apanhados de surpresa. Não esperavam que esta mulher corajosa fosse fazer uma coisa destas. Então, em 1913, a lei mudou novamente e só os homens é que podiam votar. As mulheres não tinham direito de voto. Sabem que o direito de voto vem, na altura, em 1969, quem tivesse emprego já podia votar e depois foi a abertura total, depois de 1974. Mas eu sou a Carolina Micael Vasconcelos. Sim. Foi a primeira advogada ou jurídica e essa senhora também tinha direito ao voto. Também tinha, mas aqui neste caso foi mesmo a primeira mulher, sim. Era porque a Carolina Micaelis era socióloga, pesquisadora e era já professora universitária. Portanto, é muito mulher também tinha direito ao voto. Porque era já uma mulher independente, não é? Ainda por cima casada com Micaelis, era o nome do marido, e ela era o marido era de origem alemã, Vasconcelos. Portanto, ou ela era de origem alemã, eu não tenho bem a certeza. Foi privilegiada. Exatamente. Já estava numa situação privilegiada. Já. Sobre a Beatriz Anjos, foi das que botou também a bandeira nacional. Foram as três. Foi a Adelaide Canete, a Ana Castro Osório e a Carolina Beatriz Anjos. E uma outra que eu tirei daqui, porque estava já a ficar com muitas mulheres da Primeira República, que é está ali na escola onde eu dei aulas, a Maria Veleda, que é a escola de Santo Antônio de Cavaleiros. Foi fazer tinha uma organização política. Sim, mais drástica. Mais drástica. Essa direita, coitada da Maria Veleda, ficou sonhada bem a coitada. Fica para a próxima. Tem que ficar na clandestina. Exatamente. Então, aqui, como eu digo, ela foi a primeira mulher a
trabalhou no Hospital da Ilha Foz com o Miguel Bombarda e dedicou-se à ginecologia com um consultório na Baixa de Lisboa, portanto um consultório particular. As pessoas podiam ir lá ao hospital, ao consultório. Foi uma das principais ativistas e tinha uma intensa atividade política e social, sempre que tiveram estas mulheres. Depois, na Revolução do 5 de Outubro, tem associado o simbolismo de ter participado nas bandeiras, cá está, exatamente, e pertenciam todas a elas, às ligas, aquelas ligas das mulheres. E depois foi a primeira mulher a votar, como eu já disse, e hoje, depois de muitos anos, porque eu dei aulas aqui hoje e já nessa altura estava um grande catapauso a dizer, aqui vai ser construído o Hospital de Lourdes. Lembram-se? Quantos anos é que acho que foi? Desta vez foi. Mas eu passava por aquele espaço enorme e dizia, bem, quando é que isto será? E realmente foi há 20 e tal anos, com certeza, porque eu já não estou a dar aulas há 18 ou 20, portanto, estejam só há tantos anos. Pronto, por agora a Carolina Beatriz Anjos, e vão saber quando forem ao médico, ao hospital, se Deus quiser, é só rotina, mas vocês vão. Depois temos a Flor Tanta, uma mulher fantástica. Nasceu em Vila Viçosa, de uma relação extraconjugal, portanto, o pai era casado com outra senhora e a mãe era uma trabalhadora rural, trabalhava na casa do pai. Logo de pequenina, o pai e a mulher do pai, não tinham filhos. Então, em pequenina, e com 3, 4 anos, pegaram na Flor Bela e levaram-na para a casa deles. E ela foi criada pela madrasta, pela madrinha. Ela chamava-lhe madrinha. Passados uns anos, 3 ou 4 anos, nasceu o irmão, o Apeles, e também tiraram-nos à mãe, porque a mãe era camponesa, era uma mulher que não tinha condições de nos criar, e tiraram-nos à mãe e foram. Naquele tempo fazia-se assim coisas, se calhar agora não se faz. A gente diz que naquele tempo, mas agora ainda se faz. Então, frequentou a escola primária em Vila Viçosa e começa a escrever os primeiros poemas. Em 1908, portanto, ela nasceu em 1894, portanto, com 12 anos, mais ou menos, morre a sua mãe, e a mãe verdadeira, morre a mãe verdadeira, e ela escreve como Mamã, com 12, 13 anos. Então, foi estudar para o Liceu Nacional de Évora, e foi uma das primeiras mulheres a frequentar este liceu, que era, sobretudo, masculino, portanto, não havia lá mulheres. Como vocês sabem, Flor Bela é conhecidíssima a história da Flor Bela, porque foi uma mulher sempre muito infeliz, muito marcada pela infelicidade. Procurou sempre a felicidade nos homens que procurou e com quem casou 3 vezes. Casou 3 vezes, das 3 vezes foi sempre muito infeliz. Portanto, o primeiro foi uma decepção, era muito jovem, ela veio estudar para a universidade, para a Faculdade de Direito, já casada com esse primeiro marido. Aí as coisas não correram nada bem, ela voltou para Évora e não conseguiu fazer a licenciatura. Então, depois, passado um tempo, voltou a encontrar outra pessoa com quem casou, primeiro casou com Alberto Noturno, depois casou com um senhor que se chamava António Guimarães, e depois, mais tarde, casou com o Mário Lage, com quem foi viver para o Porto. Foi aí que ela... Mas eu estou a dar um grande salto, porque eu antes disse que ia falar um bocadinho da Flor Bela. A Flor Bela foi sempre uma mulher muito angustiada, muito triste. O irmão, portanto, em 1919, publicou o seu primeiro livro de poemas. E depois o irmão morre num trágico acidente de avião. Era um hidroavião e morreu no Tejo. Ela nunca mais conseguiu recuperar. Nunca mais. Ela tinha uma dedicação a esse irmão. Exatamente. E ainda acontece
disse mais outra coisa, que ela foi sempre uma pessoa muito instável, Exatamente. precisamente porque em criança a mãe estava desculpamada. Exatamente. Uma insegurança horrível. E ela dizia uma grande insegurança, ela não estava bem cuidada. Exatamente, exatamente. Ela desde pequenina não se sentiu nunca no sítio certo. Provavelmente esta rapariga, se tivesse tido uma infância normal, seria uma pessoa normal. Normal, mas não, Não. ela tinha uma falta. Exatamente. Procurou-se sempre constantemente. Deixou-nos poesia fabulosa. Eu agora ler por belas peças. Há um livro de Charneca e Flores, não sei se é este, em que tem poemas muito bonitos da morte do irmão. Não sei se é este. Estou a fazer só desconfusão. E Esta Charneca é capaz de ter uma Charneca além Charneca alentejana, que ela começa. Ela começa com um soneto, que é lindíssimo, que eu podia ter trazido, que é o das árvores, da Charneca em flor. É muito bonito, muito bonito. Vocês podem procurar e eu decorei, não sei nada, sinceramente. Peço imensa desculpa. Gostava muito de saber de cor, não sei. Então, quando estava. Portanto, teve 2 tentativas de suicídio no Porto, onde ela vivia, e quando estava na véspera da publicação da Charneca em Flor, ela tenta o suicídio. E não conseguiu, e no dia em que fez, passado pouquíssimo tempo, no dia em que fez 36 anos, morre, suicida-se com medicamento, com comprimidos. E é realmente uma mulher fantástica, porque ela, no meio disto tudo, ela conseguia ser também uma mulher que partiu os telhados todos, porque ela conseguiu estudar, conseguiu ir para a universidade, conseguiu divorciar-se naquele tempo, voltar a casar-se. Tudo isto são lutas enormes. Para conseguir fazer isto, ela teve que lutar muito. E quando chegou aos 36 anos, não aguentou mais. Depois temos uma outra. Foi de propósito que eu pus aqui a Palmeira Bastos, porque a minha avó era uma mulher muito interessante que podia fazer parte desta grupo de mulheres. Quando viu aquela peça de teatro, As Árvores de Morte de Pé, foi uma peça que marcou toda a gente. Não havia ninguém que não tivesse aquela frase. E ainda a minha avó, naquela altura, tinha 80 anos, quando foi transmitida na televisão, ela dizia, quando às vezes havia qualquer coisa, estava aí para baixo ou mais abaixo, ela dizia, as árvores morrem de pé, como a Palmeira Bastos. Foi realmente uma figura que nos deixou marcados. acompanha a frase com a bengala forte a bater no. Exatamente. Então, sim, a Palmeira Bastos nasceu numa aldeiazinha que se chama Gavinha, que eu não conheço, não sei se alguém aqui conhece, em Alenquer, e morreu em Lisboa, em 1967. Quando fez esta data de nome de pé, só por curiosidade, ela tinha 91 anos. Quando fez a data de nome de pé, tinha 90 anos. Nasceu na Gavinha e faleceu em Lisboa. Foi uma das atrizes mais conhecidas portuguesas. Era filha de um casal de artistas amadores espanhóis que faziam itinerância por Portugal. Então, não sei se os pais depois ficaram a viver em Portugal, se foram embora para a Espanha. Mas ela ficou. E aos 15 anos estreou-se no Teatro dos Contos. E foi o início de uma carreira de 75 anos. Fantástico, realmente, esta mulher. Distinguiu-se com as suas representações em todos os estilos teatrais. Era drama, comédia, opereta, revista e ainda participou no filme mudo O Destino. Era da chegou a ser empresária. Eu sei que ela trabalhou muito com a Amélia Leite Lasso no Teatro Dona Maria II e com o Rómulo Monteiro, e que foi agraciada com o grau de oficial da Ordem Militar de Santiago Espada em 1920. Isto, portanto, revela a importância que ela tinha naquela época. É pena realmente estas peças de teatro não estarem gravadas, porque hoje era um momento fantástico.
Talvez a RTP este ano, talvez. Não, eu estou a dizer mesmo antes dela, quando ela começou, com 15 anos, não é? Ainda em 1900. Depois, eu falo aqui das datas com respeito, porque foi realmente a peça foi gravada ao vivo, e realmente o impacto da televisão ao vivo é importantíssimo. E com esta frase do morta por dentro, mas de pé como as aves, diz ela. E realmente é fantástico. Então, quem quiser, eu estou com muita curiosidade no dia leia. Há uma casa-museu na aldeia de Gavinha, na casa onde ela nasceu. Ela nasceu nesta casa. É uma casa-museu onde há fotografias e objetos de uso pessoal que relembram a sua vida e a sua origem humilde e não só. Portanto, aquela facto que nasceu desta família, deste pai e mãe de artistas itinerantes, não é? Espanhóis. Mas deve lá haver, portanto, toda a fotografia de todas as peças que ela representou. Portanto, é um convite, quem quiser ir visitar Alenquer e a aldeia de Gavinha para ver a Casa-Museu de Almira Bastos. Penso que foi importante trazer aqui a Almira Bastos. Depois temos outra senhora que eu espero que eu já tenha ouvido falar. Temos também um parque. Não sabia! Ainda bem. Porque é outra das mulheres que eu admiro. Outra das mulheres. Nasceu em Torres Novas em 1893, portanto já mesmo muito no final do século. Uma família burguesa, estudou ali em Torres Novas até aos 10 anos. Depois aprendeu línguas, lhe deu depois a oportunidade de fazer traduções e de viver das traduções, porque ela teve uma vida muito complicada. E vivia a fazer traduções, era uma das coisas que ela fazia, não só. Ela é conhecida pelas notas importadas, vocês sabem, da revista Notas Importadas. Mas, então, é uma mulher de personalidade admirável e fez uma tradução da Marguerite Yourcenar, Memórias de Adriano, que conheceu em Paris porque ela esteve exilada. Esteve exilada política em Paris durante 7, 8 anos. Mas eu acho que Diga. eu conheci bem a minha mãe. Muito bem. Então vamos falar dela. Com ela, precisamente, quando ela teve uma medalha das mulheres portuguesas. Depois, esta senhora está a dizer que conheceu Maria Lã, mas depois daqui a bocadinho vamos falar mais um bocadinho dela. Ela não é preciso dizer mais. Ela, quando trabalhava nas modas importadas, tinha o correio das mulheres. Começou a fazer as mulheres tinham problemas e ela respondia. Até que o Salazar não gostou disso. E então, que ela estava nas modas importadas. As modas importadas eram do século, o século era um jornal progressista. Exatamente. E então chamam a Maria Lamas e dizem, minha senhora, os problemas das mulheres portuguesas estão todos resolvidos. A senhora ensina a fazer crochê e tricô e pronto. Não tem mais ideias. Não queria mais disso. O senhor doutor acha. Então eu vou perceber se realmente as mulheres portuguesas têm todos os problemas resolvidos. E o que é que ela faz? Vai pelo país inteiro. E aí ela fala, escreve um livro que as mulheres do meu país. Tem dois. Eu, por acaso, tenho só compilado em edição de luxo muito conteúdos, porque eu sou muito. Não faz mal. Não, eu recebo que eu sinto. É que bom. E bom ver isso. Ela depois faz mais tarde muitas viagens com uma pessoa que era muito amiga dela, que era o Ferreira de Castro, que era a minha irmã Maria, como ele a tratava. E então
os livros do Ferreira de Castro, as mulheres, a Volta ao Mundo e os Pequenos Mundos, foram todos feitos com a Maria Lamas. E então, quando eu estive em Évora, eu tive que pegar, pronto, ela já era muito velhinha, e então eu tive que pegar nas pastinhas dela, a pastinha do Tibete, a pastinha não sei o quê. Fantástico, bom. Eu não tenho assim para Maria Lamas, porque a realidade dela foi uma mulher que já casou e foi viver. Sim, foi uma casou e foi viver para a Holanda e depois, porque o marido era militar, e depois desentenderam-se. Portanto, já tinha as duas filhas, não era? Penso que já tinha as duas filhas. Tinha as duas filhas. E conseguiu divorciar-se e casar-se segunda vez. E depois eu morri. E, exatamente, ela ficou viúva. E quem sustentou as filhas foi sempre ela. Portanto, já naquele tempo. Então, ela era simpatizante do PC, Partido Comunista Português, e esteve ligada à oposição democrática durante o Estado Novo, no MUD. E combateu sempre os E na casa dela, em Paris, ela recebia tudo, toda a gente. Exatamente, toda a gente ia para a casa da Maria Helena. É uma espécie de vestidos de Sousa Mendes. Depois, esteve presa 3 vezes. E nós fomos. Ela não aguentou, mas ela não aguentou o sofrimento que teve nas mãos da vida. Não aguentou. E então foi exilada para Paris. Foi ela que fez muito bem. E ela viveu em Paris durante esses anos todos, 7, 8 anos. Voltou no 25 de Abril. Estava cá quando foi o 25 de Abril. Tinha tinha 81 anos quando se deu o 25 de Abril. E viveu com enorme alegria e entusiasmo. E foram-lhe atribuídas, nessa altura, 2 menções honrosas. A do Oficial da Ordem de Santiago de Espada e da Ordem da